Então, nós hoje escolhemos falar a respeito do herói cristão, que pode estar aqui representado em quantas pessoas anônimas, verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas, que ao receberem a mensagem dúlcida do Evangelho de Jesus, nunca mais entristeceram-se. Frequentava a mansão do caminho, permiti-me narrar, uma mulher de pobreza extrema, afrodescendente. Ali estava ela, ouvindo as nossas palestras, com os olhos brilhantes, saía sorrindo, sempre vestida com higiene, mas sempre muito modesto o seu traje diário. E certo dia, encantado com aquele coração, eu me acerquei, porque tenho o hábito de percorrer o nosso auditório, saudando todas as pessoas, uma por uma, porque a casa espírita é o santuário da fraternidade. Bem, é também a escola de iluminação, mas também a oficina de trabalho e, acima de tudo, a casa espírita é o lugar em que o amor deve espelhar a presença de Jesus. E a única maneira é tornarmos-nos fraternos e amigos. E antes de iniciar a reunião, sempre que possível, eu faço como que a roda olímpica, saudando os que são novos, os que são frequentadores, conhecendo-os, apertando a mão. E dessa forma consegui apertar aquela mão calosa, aquela mão áspera, da mulher afrodescendente que sabia sorrir numa dentadura que era um colar de pérolas. Ficamos amigos, ficamos quase confidentes. Ela me procurava no lar, me procurava na mansão, me procurava antes da reunião e depois da mansão. Então compreendi que se tratava de uma modesta lavadeira. Cuidava da roupa de famílias ricas e depois de lavá-las e passar ferro com maestria, entregava, mas ela nunca me contou exatamente a sua vida. Tinha pudor. E certo dia, que não vai longe, bateram à porta de nossa casa pela madrugada. Ela estava morrendo e mandou pedir se eu ia poder vê-la no instante terminal. Ela desejava me dizer alguma coisa. E de imediato, com o nosso amigo Nilson de Souza Pereira, corremos ao seu tugúrio, num pântano que existe em Salvador e que chamamos a invasão. São as casas construídas no refluxo da maré, no Pantanal, onde se jogava o lixo da cidade, onde os animais mortos apodreciam, com o odor pútrido dos mais terríveis, e a ligação através de pinguelas, de pontes de uma tábua só, através de cordas, no lugar que faz lembrar que o nosso país necessita de uma revisão da dureza do coração. E então fomos, e quando chegamos ela estava arquejante, e disse-me, com dificuldade, chegou o momento da partida, e gostaria de pedir ao irmão uma coisa. Tenho uma confissão a fazer-lhe. Nunca lhe disse. Sentei-me ao seu lado, em um tamborete modesto, mas em cujo quarto havia o suave perfume da paz. Ela estava realmente ultimando-se. Aqueles olhos que sabiam sorrir e aqueles lábios que antes se abriam numa tonalidade negro-marrom para que as pérolas fossem mais alvas. Ela disse, nunca disse ao meu irmão, mas eu sou mãe solteira. Eu digo, mas o importante é ser mãe, e não as circunstâncias através das quais o filho chegou aos seus braços. Ela disse, mas o meu caso é diferente, irmão Divaldo. Foi um dia em que eu passava muita fome, e não conseguindo ninguém que me estendesse a mão generosa, eu então troquei a minha dignidade por um prato de comida. E parece que a divindade esperava isto, porque naquele encontro fortuito, de quem não me lembro sequer, eu concebi. E arrostei as consequências da minha imprevidência, mas me nasceu um filho do sexo masculino, um anjo que Deus colocou nos meus braços, e eu lhe disse quando eu o tive nas minhas mãos, você nunca passará fome, meu filho. Eu sei o que é o fantasma da fome, e meu filho nunca experimentar fome. E fui trabalhar,
lavar roupa nos regatos, passar a ferro neste tugúrio por onde a chuva entra e muitas vezes suja aquilo que eu havia realizado, o melhor dos meus esforços. E meu filho cresceu, frequentou a escola pública, terminou o fundamental e disse: mamãe, eu queria tanto ser médico. Meu filho, mas isto é um sonho para pessoas brancas e mesmo assim pessoas ricas. Mamãe, eu queria tanto ser médico. E aquilo me ficou na alma martelando, até que a professora disse: vale a pena qualquer sacrifício pela inteligência de seu filho. E eu então resolvi vender acarajé. Acarajé é uma pasta feita de feijão, assada no azeite de dendê, muito mais valioso do que o tradicional azeite doce de Portugal, porque é feito na Bahia. Então, eu comecei a vender acarajé de dia, a lavar e passar ferro de noite. E meu filho estudou, fez o ginásio, fez o intermediário. Nessa época era o campo científico. E disse: mamãe, eu tenho que fazer o vestibular. O vestibular é um desafio, mas eu vou fazer. Eu não entendia nada, irmão Divaldo. Como o irmão sabe, eu sou analfabeta. Mas o meu filho dizia aquilo nas palavras tão lindas. Eu não sabia o que era, mas era tão bonito. Ouvindo falar nesse idioma estrangeiro. O idioma estrangeiro eram as palavras não habituais. Fui trabalhar mais e ele fez o vestibular. E um dia ele chegou correndo e disse: mamãe, eu passei. Para onde, meu filho? Para a faculdade. Mamãe, eu passei. Nós éramos mais de 3.000, havia somente 80 vagas e eu passei. Meu irmão, eu não acreditei. Não acreditei e fui à universidade. Falei com a secretária: é verdade que meu filho entrou para a universidade? Dei o nome e ela disse sorrindo: mas ali está a lista. A senhora faz o favor de ver. Não, minha filha, eu não sei ler. Você pode ler para mim? Ela levantou-se sorrindo, pegou da minha mão. Imagine, era uma moça branca, loura. Vai ver que era curitibana. Então pegou na minha mão e levou-me até a lista. E ela foi: oh, mas ele tirou o 8º lugar. Ele deve ser um prodígio. Eu disse: minha filha, veja direito o nome dele, porque a vista da gente engana. Não, era o meu filho. E ele foi para a universidade. Eu então cuidei de vestir meu filho sempre de roupa branca. Naquele tempo havia um terno de linho chamado RJ100, uma coisa brilhante. Eu usava vela de esparmacete para dar brilho à roupa branca. E ele era muito escurinho que nem eu. Escurinho era uma gentileza que ela usava. Então, logo colocaram o apelido nele. Sabe qual era, meu irmão? Uma mosca no leite. Porque todo de branco, aquele rostinho tão moreno. Eu digo: muito obrigado pelo moreno. Então ele ficou conhecido como mosca no leite. E eu tive orgulho, meu filho passou. Eu passei a vender acarajé da porta do elevador Lacerda, que é o edifício que nos liga a cidade baixa à alta. E certo dia chegou um cavalheiro de gravata e me comprou o acarajé. Senhora, o seu é o melhor acarajé da Bahia. Eu não sabia nem o que era orgulho, mas eu fiquei tão contente. E por que o senhor diz? Porque eu sou professor. Eu sou professor de medicina e diariamente eu desço o elevador, saio da universidade para comprar o seu acarajé. O senhor é o quê? Professor de medicina. Então eu fiquei toda eriçada. O irmão, imagine que eu perguntei: o senhor conhece por acaso lá na faculdade de medicina mosca no leite? Quem é que não conhece? Mosca no leite é um exemplo do poder do branco preto, porque ele se destaca naquela roupa branca impecável. Doutor, e ele é bom aluno? É um excelente aluno. Eu ensino anatomia patológica. É do irmão Divaldo até hoje, eu não sei o que é. Eu disse: espera, fique tranquila que eu também não sei o que é. Somos dois ignorantes. E ela foi contando. Então eu disse assim: meu Deus, é minha hora. Doutor, o senhor gosta muito do meu acarajé. Pois agora por diante o senhor vai utilizá-lo gratuitamente.
Por quê? Porque eu lhe vou pedir um favor. E se o senhor me fizer um favor, eu lhe pagarei com outro favor. A vida é assim, uma mão atende a outra. E as duas lavam o rosto. Já viu ninguém lavar o rosto com a mão só? Só Raul Teixeira. Desta forma, eu gostaria de dizer ao senhor que meu filho, eu gostaria que o senhor colocasse ele no seu escritório. Ele disse, não, minha senhora, não é escritório, eu tenho uma clínica. Ah, é aí mesmo, para ele ir aprendendo, porque ele é... Ah, irmão, não tive coragem de dizer que era meu filho, para não humilhar, porque quem sou eu? Eu sou madrinha de toalha. Antigamente, na pia batismal da igreja romana, haviam os padrinhos, aqueles que substituiriam os pais se esses desencarnassem, e a pessoa que recebia a criança depois da imersão, depois do banho, depois da aspersão em uma toalha de renda, se tornava a madrinha de toalha. Era normalmente um servo da casa, uma pessoa afrodescendente. Eu sou madrinha de toalha e queria dar oportunidade a meu filho. E o doutor deu. E eu cumpri minha promessa. Nunca mais lhe cobrei um acarajé. Tanto ele gostou como eu. Eu arranjei um trabalho bom para meu filho e ele desfrutava do meu acarajé. Passaram os tempos e chegou a época da formatura. No ano que meu filho me disse, eu vou me formar em médico no fim do ano, eu então tratei de fazer economias para comprar o anel. Naquele tempo que todo mundo tinha um anel, até eu tinha também, anel de datilógrafo. Eu tinha o anel de datilógrafo e para impressionar eu sempre posava com o anel no dedo esquerdo. Era um período maravilhoso. Aí eu comprei aquele anel da pedra verde, eu digo da esmeralda, que simbolizava o médico, como o rubi simbolizava o advogado. Exatamente. Comprei numa joalheria de mesmo a prestação e fui pagando. E quando chegou outubro, a formatura era em dezembro, eu disse, eu tenho que me preparar para poder calçar. Eu nunca havia calçado um sapato de salto alto. Não sei como é que as mulheres conseguem, mas se elas iam conseguir, eu também. Então eu comprei 2 pares, um para treinar em casa e o outro para o dia. Quando eu me vi naquela perna de pau para ficar sustentada, boas quedas eu tomei, mas treinei, e no dia eu havia mandado fazer um vestido de seda lamé, aquela seda brilhante, vermelha, com uma rosa vermelha, porque sabe, nós, os morenos, ficamos muito bonitos de vermelho, e eu imaginei o que teria sido. Mandei espichar o cabelo, enquanto hoje quem tem cabelo liso espicha e despenteia, porque quanto mais despenteado, melhor. Eu vejo os rostos das pessoas e tenho dificuldade de ver o rosto, porque o cabelo toma conta, parece saibaba. E eu digo, meu Deus, onde está o rosto da pessoa? É o penteado afro, é a última palavra. Eu digo, meu Deus, e o meu penteado é o mesmo há 60 anos. Bom, penteado até ele ir embora, porque está começando a viajar, e espero que ele só vá embora o restinho depois que eu desencarne. Mas, então, meu irmão, chegou a véspera. Eu contratei um táxi para ficar lá do outro lado, para levar meu filho de táxi. E nós dois de braço dado, que ele ia receber o anel. Nós dávamos o anel ao professor, estendia o dedo e o professor perguntava, promete? Dizem que é um juramento de hipócrita. Eu digo, não é hipócrita, é Hipócrates. Mas a diferença é pouca. E então nós rimos, e ela ofegante, morre, não morre. Tenho que lhe contar, irmão Divaldo, eu digo, eu tenho todo o tempo da vida. Mas então, quando chegou a tarde, meu filho chegou aqui à porta. Nós temos esse espelho, quer dizer, um projeto de anteprojeto de espelho, um pedaço de espelho preso na parede de sopapo, na parede de barro e de vara. E então ela olhou com tanto orgulho para aquele pedaço de espelho desmontado e disse, eu estava de frente, me penteando, porque eu espichei o cabelo a ferro. Era uma coisa maravilhosa. Colocava-se banha de porco e puxava-se a ferro. Agora se coloca substância de caviar para enrolar, para enrolar. A vida é assim, é a estética de que falamos ontem. E então eu estava olhando quando meu filho, meu Deus, sabe que tem um Deus negro? Eu digo, não sabia, tem.
Foi uma música tirada de uma peça de teatro no passado, aqui no Brasil, O Deus Negro. Então ele apareceu na porta, era um Deus, como eu amava. E ele disse assim: mamãe, eu tenho 2 pedidos a lhe fazer. E eu lhe respondi: pois não, meu filho. Primeiro, mamãe, eu quero lhe pedir para que você não vá à minha formatura. Eu tive um choque. Voltei-me para ele e perguntei: por que não, meu filho? Ah, mamãe, nós somos tão pobres. A senhora vai desfilar no meio daquela sociedade. As pessoas vão olhar para a senhora e, por melhor que esteja vestida, não será como os convidados, aquelas pessoas finas. Nós somos tão humildes. Eu agradecia muito, mamãe, que você não fosse. Meu filho, mas é uma ordem. Eu agradeço tanto você não querer, porque também eu não queria ir de maneira nenhuma. Fez uma pausa. Ah, irmão Divaldo, a voz desapareceu na minha garganta. Meu filho tinha vergonha de mim. Eu olhei bem para ele, eu que tanto o amo, mas ele tinha vergonha de mim. Então, da pausa, ele disse: mamãe, é que a minha noiva vai desfilar comigo. Bem, eu não contei à senhora que eu fiquei noivo, porque a senhora sabe, lá na clínica, a filha do nosso médico apaixonou-se por mim e eu por ela. Então noivamos, mas eu não quis lhe falar, para não lhe preocupar, mamãe. E então combinamos que eu desfilarei com ela. A senhora se importa? Não, meu filho, me sinto orgulhosa. E o segundo pedido? O segundo pedido, meu filho, mamãe, eu vou me formar em médico. Eu vou ter a clínica. Eu já sou o herdeiro da clínica. Vou me casar, mas na época eu lhe digo: vou me casar e veja bem, mamãe, eu não gostaria que a senhora fosse lá à clínica. É muito elegante, é num bairro muito elegante da cidade. Quando a senhora precisar de mim, a senhora... Ele me deu um pedacinho de papel, disse que era um cartão. Aí está meu nome, aí está o meu telefone, e a senhora liga para mim, mamãe, e eu virei aqui. Que lhe parece? Eu disse: meu filho, eu nunca vou ligar. Imagine se eu vou enxergar esse número e entrar naqueles buraquinhos do telefone, no tempo que era diferente. Fique tranquilo, porque você sabe, pobre não tem doença. A doença de pobre é gripe, bronquite, diarreia. E a gente trata isso com chá. Ou vai ali no posto médico, fique tranquila. Peguei aquele pedaço de cartão e coloquei ali embaixo. E as lágrimas queriam sair, eu disse: não, não vão sair. Como meu filho tinha vergonha de mim. Eu fiquei olhando para ele, ele disse: mamãe, e eu não voltarei mais para casa. O que eu tinha de melhor eu já levei. O que tiver aí de resto, dê para os pobres, mamãe. Mas eu não posso morar aqui neste bairro. A senhora há de compreender, agora eu serei o médico, eu serei o genro do Dr. X, e etc. Então, eu não voltarei mais, mamãe. Você se aborrece? Não, meu filho. Não me aborreço. Eu quero a felicidade de meu filho. Então, um momentinho, meu filho, deixa eu lhe dar o anel que eu comprei. Abri a gaveta e naquele estojo de veludo eu lhe dei o anel. Quando ele abriu, ele teve um choque: mas mamãe, o que é que a senhora fez? Roubou, furtou? Não, meu filho, eu diminuí a minha comida e comprei a prestação para o meu filho. E agora que você vai, o táxi já está pago, está lá fora. Vá, meu filho, por causa da hora. E ele foi embora. E nunca mais eu vi meu filho. Bem, as pessoas me falavam que ele é um médico muito bom, me dava um jornal para ler, mas eu não lia. Então eu guardei todos os recortes ali naquele baú. E agora eu estou morrendo. Ele não vai saber, ou talvez vai saber. E eu tenho a intuição que meu filho vai lhe procurar, irmão Divaldo. Ele vai lhe fazer uma pergunta. Ele pensa que eu odeio. Ele nunca me procurou. Então, se ele lhe perguntar por mim, diga: meu filho, que eu morri amando de todo o coração, que ele é o meu Deus, é o meu anjo. O irmão me promete. Eu peguei aquelas mãos álgidas, aqueles dedos duros da tábua e da pedra de lavar, aquelas mãos trêmulas do esforço de pisar o feijão diariamente. Ela não possuía liquidificador.
e disse: tenha certeza que eu darei o recado a ele conforme a senhora está me dando. Os olhos foram perdendo o brilho e ela me disse: eles estão chegando, eles. E desencarnou nos meus braços. A tuberculose havia vencido a minha amiga. Tiramos-la, queimamos a casa, o barraco, porque não tinha nada. Embaixo de uma árvore fizemos o velório com as pessoas do bairro, sepultamos-la. Uma semana depois, estávamos atendendo como de hábito, fazia-se uma fila. Quando eu olhei, eu vi mosca no leite. Não era necessário muito esforço, a roupa branca impecável, a pele negra. Ele na fila, eu disse: meu Deus. Fui atendendo, até que chegou. Ele disse: Divaldo, eu sou o doutor fulano de tal. Pois não, eu desejo fazer-lhe uma pergunta. Eu soube que você esteve ao lado de uma mulher negra no bairro do Uruguai e que ela desencarnou, ela morreu. Desencarnou, como dizem vocês espíritas, praticamente nas suas mãos. Isso é verdade. Também eu soube que vocês conversaram muito. Bem, mais ou menos. Eu vim aqui para saber o que é que vocês conversaram. Ela falou alguma coisa da família. Eu olhei para aquele covarde e disse sorrindo: não me disse nada sobre família. Eu não sabia que possuía ela uma família, mas ela não disse nada a respeito de um filho. Eu digo: olha, eu não me lembro. Eu queria perguntar ao doutor se tem algum parentesco com ela. Não, nenhum parentesco. Eu digo: então, eu vou lhe pedir licença para encerrarmos o diálogo, porque eu não tenho nenhum dever de contar a estranhos a conversa que tive com ela. Mas, seu Divaldo, e a caridade? Eu digo: a caridade é respeitar a memória de alguém que confiou em mim. E se eu pedir ao senhor que me conte? Eu digo: eu não lhe contarei. Porque o senhor é o médico, faz o diagnóstico de alguém e vem um estranho, totalmente estranho, que não tem parentesco, ele pergunta, e o senhor então vai narrar o diagnóstico? Ele diz: não, certamente que não. Eu digo: eu sou também um médico das almas, não tenho diploma, mas tenho um coração. E o que ela me falou foi tão insignificante que eu não me atrevo a repetir suas palavras. Mas ela não lhe falou a respeito de um filho? Não me disse nada. E disse comigo: ou ele confessa que é o filho, ou ele não sabe o que ela me falou. E olhei para ele assim, com essa ternura da vingança, e fiquei olhando e rindo. E ele disse: mas, seu Divaldo, o senhor é intransigente. Eu digo: não, é apenas minha memória que é meio fraca. E como o senhor não é parente, eu acho que não tenho o dever de lhe contar. Passe bem. E disse comigo: ele vai voltar. Porque quanto é mais difícil, mais necessidade tem. E ele saiu. Eu digo: vai com Deus, mosca no leite. Que não lhe falte leite durante a vida. Daí a uns 15 dias eu olhei a fila, ele lá, eu digo: é hoje. E fui atendendo com certo prazer, quase sádico. Não é que eu seja sádico, mas eu digo: eu vou botar o evangelho um pouquinho de lado, converso com ele, depois eu pego o evangelho e trago, também tenho direito. E ele chegou e eu bem alegre. Seu Divaldo, o senhor lembra de mim? Oh, o senhor é inesquecível. Eu disse com certa ironia: seu Divaldo, o senhor lembra daquela mulher? Eu digo: qual mulher? Aquela. Eu digo: não me lembro. Aquela que morreu lá no bairro do... Ah, sim, aquela senhora, não é? Eu me lembro, sim. Eu me lembro da senhora. Era uma mulher. Eu digo: sim, uma mulher respeitável. E entre os ricos, as pessoas respeitáveis, nós chamamos senhora. Entre os pobres, ignorantes, nós chamamos mulher, que não muda nada. Mas eu tenho por ela um respeito tão grande que não me atrevo a vulgarizá-la. Então eu prefiro chamar a senhora. Mas assim eu digo: olha, isso é detalhe. Tenho ainda mais respeito do que o senhor imagina. E dizia: vingança boa, que prazer que dá. E aí eu ria. Quando ela me aparece, eu mudei de atitude. Nossa, apareceu a autoridade, apareceu.
E eu digo assim, pois não, estou às ordens. Seu Divaldo, ela conversou com certa intimidade com o senhor, não é? Eu digo, é a intimidade do túmulo. Sempre na hora do túmulo a gente fala coisa que não falaria em outras circunstâncias. E o que é que ela me disse? Ai, Divaldo, eu vou morrer. Se você encontrar alguém que se interesse por mim, peça preces por mim. Ela não lhe falou o filho dela? Eu já disse ao senhor que não. O senhor, por acaso, é parente dela? Dei-lhe uma chance. Ele disse, bem, de certo modo, não é? Eu digo, de certo modo ou de modo certo? De certo modo. Eu digo, então não vai. Se não é parente, não perca seu tempo, nem tome o meu. E se eu lhe disser que sou filho dela? Eu digo, aí muda. Ela... Bem, o senhor é filho dela? Quer dizer, seu Divaldo, eu nasci do ventre dela. Eu digo, nossa, que bela definição de filho, né? Eu nem sabia, porque todo mundo nasce do ventre, a não ser que haja alguma exceção, que nasça pela boca. Então, aí, sim, ela me falou sobre o senhor. Ela falou, sim, que tinha um filho adorável, a quem amou até o extremo das suas forças. E ela lhe disse que ele era um filho ingrato. Não, eu não me lembro. Ela me disse assim, um dia eu tenho a intuição que meu filho lhe procurará para saber de mim. E então diga-lhe que eu o amei em todos os momentos da minha vida, que ele era a razão da minha vida. Foi isso que ela me disse, que o ama, porque ninguém morre, doutor. Ela o ama. Sua mãezinha é uma heroína cristã, porque ela manteve silêncio durante os muitos anos que nós fomos amigos. Muitos anos, mais de 10. Mas na hora da morte ela me pediu para dizer que o ama com doce enternecimento, que nunca teve nenhuma preocupação, nenhum ressentimento de qualquer coisa que por acaso haja ocorrido. Aliás, ela não me disse o que ocorreu, mas só me disse isto. Ele me deu um abraço, um daqueles abraços inesquecíveis. E eu então percebi que ele estava chorando. E quando ele estava chorando, eu disse, é muito bom. As lágrimas diluem as nossas falhas e mostram que nós somos humanos. Ela me perdoou, seu Divaldo? Eu digo, não. Por que não? Porque nunca teve mágoa. O perdão faz pressupor uma mágoa. Ela sempre o amou, sempre compreendeu. E agora? Será que ela me entenderá? E ela estava de pé, ao lado dele, chorando e rindo. Meu filho idolatrado. Que Deus te abençoe, meu filho. E encerramos o diálogo. E ele voltou. E foi colaborar em nosso serviço médico. E hoje está desencarnado. E foi ela quem veio recebê-lo, porque ele se tornou espiritista. E teve a coragem de me contar, conforme me narrara ela, aquele último dia que ele a viu, e que se despediu soberbo, com vergonha de ter uma mãe negra, lavadeira, vendedora de acarajé. E eu lhe disse que ela era um anjo, uma estrela, vestida de pobreza, para refulgir o psiquismo de Jesus. Quantas mães aqui, silenciosamente, têm suportado filhos ingratos.